Paz do Senhor, Deus abençoe. Quero participar. Gênesis capítulo 7. Irmãos, você sabia que não foi um casal de cada animal que Noé colocou na arca? Deus, quando mandou que Noé fizesse a arca, ele mandou construir andares inferiores, superiores, para que... Então, muitas vezes, nós, querendo dar glórias a Deus, nós estamos roubando a glória de Deus. Por quê? Porque quando nós participamos algo tocante à palavra de Deus, que nós não temos como fonte a Bíblia Sagrada, por exemplo, trabalhando aqui, passando a colinha, você vê se esse irmão tá cheirado de cola de sapateiro, não. Assim, cada vez que nós vamos e falamos algo tocante à palavra de Deus sem olharmos a fonte, nós estamos correndo o grave risco de roubar a glória de Deus, não é verdade? E amanhã depois até frustrar alguém e perder a confiança, né, tocante à Bíblia Sagrada e etc. Por alguém que depois ele fique sabendo de uma outra fonte, não, né? Por exemplo, a pessoa confia em ti, ela vai descobrir que de outra pessoa que bate, não é bem assim? Então o que acontece? Noé, quando Deus mandou que Noé guardasse lá os animais na arca, Deus estabeleceu que os animais impuros, né, que Deus enviou para Noé, eles fossem dos animais impuros, de casal em casal. 7 machos, um macho e uma fêmea. Agora, tocante aos animais puros que o homem podia comer, Deus ordenou que Noé guardasse 7 machos e 7 fêmeas. Gênesis, a partir do capítulo 7. Correto? Então ali, veja, se você perguntar isso para 99% dos pastores, eles vão confirmar que não, foi um casal em casal. Porque as pessoas, assim, por exemplo, assim, ó, o fato de a pessoa confiar, né, no seu pastor, então o que acontece? Ele vai propagar algo que ele recebeu, porque ele acha que é uma fonte segura, ele se sente seguro, na verdade, e acaba não conferindo nas Escrituras. Veja, agora, quando nós falamos da Arca de Noé, a dimensão dela, nós vimos que nós perdemos o brio da magnitude daquilo que Noé e seus filhos criaram, né? Ao qual o engenheiro e artífice era Deus, não é verdade? Então nós roubamos a glória de Deus. Porque tamanho era aquela obra que, não é verdade? Então foram dos animais puros que o homem podia comer, foram 7 machos e 7 fêmeas. Dos impuros, sim, um macho e uma fêmea, correto? Então, assim como nós, né, muitas vezes você vai na farmácia, na verdade, se você tem um problema de saúde, você vai correr na bula para ver se aquela bula ela não vai, né, te ajudar em uma coisa e te prejudicar em outra, correto? Assim exatamente a palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus disse: porfiai nas Escrituras, porque nelas obtereis a vida eterna, e elas de mim testificam. Então nós não podemos jamais, não é verdade, sairmos falando de uma Bíblia que nós não, pela boca dos outros, pela boca alheia, não. É como se, veja bem, se automedicar.
é eu tomar algo, né, tocante à palavra de Deus, e não conferir nas santas e bendita Escritura. Porque ela, né, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Então, espero poder ter ajudado. Essa aqui é a minha marcenaria. Aqui do lado aqui tem guarda-roupa, ali um roupeiro. Essa aqui é a minha marcenaria. Graças a Deus, na verdade. Espero ter ajudado. Você confira lá na Bíblia Sagrada, na verdade. E então você veja lá que você vai ver que nem tudo que é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Na verdade, nem tudo que brilha é ouro. Então nós temos que tomar muito cuidado tocante isso, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. E o Senhor diz, a minha glória eu não dou a outro. Deus, ele não participa. Essa aqui, ó, eu passo a cola, né? Depois, por ser móveis rústicos, então nós não usamos aquela fita plástica dos móveis sob medida de MDF. Então essa aqui, depois ela é revestida, correto? Para dar um acabamento filé, não é verdade? Então, por isso é muito importante nós termos esse cuidado, porque o natural tipifica o espiritual, correto? Quem é que vai gostar, né, de dizer algo e as pessoas comentarem outro? É verdade? Muito menos quando é para ofuscar, quando é para negativamente o comentário, não é verdade? Porque muitas vezes a gente fala uma coisa e as pessoas entendem outra, e o que acontece? Elas saem... Desculpa eu não estar falando e olhando para vocês, é que eu estou aqui aproveitando esse... E acabam ofuscando, né? E se é uma coisa que nós nunca devemos brincar é com Deus e com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela veio com um objetivo. Na verdade, somente um objetivo. Jesus disse, está escrito lá em São João capítulo 1, veja, para resgatar aquilo que se havia perdido. Se não me engano é São João capítulo 1. Né? Deus enviou Jesus Cristo para resgatar aquilo que se havia perdido. Não é verdade? Então, ou nós concluímos a nossa vida desfrutando da parte benéfica da palavra de Deus, ou nós iremos desfrutar nossa vida e depois a vida eterna, né? Onde o apóstolo Paulo diz que o que o olho não viu e o que o pensamento Deus tem preparado para os seus filhos. Então eu acho que vale muito a pena, irmãos. Eu acho que vale muito a pena nós verdadeiramente dedicar um tempo à leitura de Deus, na verdade, nós dedicarmos um tempo, porque às vezes a gente acha, não, a morte é só para o vizinho, a morte é só para o fulano lá, para o ciclano, para o Bertrano, na verdade, e a gente nunca, muitas vezes se esquece de que a única certeza que nós temos depois do nascimento é a morte. É a única certeza. E mais o homem pode granjear tudo, né? Ele pode ser o que ele quiser, o que bem desejar, não é verdade? Mas a vida eterna não haverá segunda chance, né? É sim, sim, não, não, fora disso é maligno. Então são tantas coisas que se você for ler na Bíblia, você vai ver que você aprendeu errado, que é uma grandeza. Quando eu vi, mas meu Deus, quando eu fui ler a história de Noé, eu disse, mas meu Deus, nem o pastor, não é verdade? Então, quer dizer, ele foi lá, fez um curso, foi lá sem ler a Bíblia, que está tão claro lá, Gênesis capítulo 7.
Está tão claro. É por isso que Jesus disse, na verdade, o caminho está tão bem marcado que nem o tolo erraria o caminho. E o mundo não vai passar por ele. Nem o tolo erra. O mundo está tão, o caminho, melhor dizendo, está tão bem marcado que não é nem o tolo vai errar o caminho. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem corretos, mas aos olhos de Deus é caminho de morte. Então Deus não veio, né, fazer um teatro lá, né? Jesus não, não é verdade? E se você ver lá com atenção lá quando Jesus ressuscitou, quando Jesus disse está consumado e se entregou, você vê que aqueles que esperavam, não sei, se não me engano, não sei se é São Mateus, mas você veja lá, quando Jesus, né, disse está consumado e houve aquele terremoto, a terra fendeu e sepulcros foram abertos, veja, então ali aqueles que estavam esperando, veja, através do pacto com Abraão, eles foram ressuscitados, correto? Agora, para nós sermos ressuscitados naquele dia, veja, nós também temos que estar de acordo com o pacto, agora não mais através do pacto de Abraão, da circuncisão do prepúcio, mas a circuncisão do coração. A circuncisão, né? Não, quer dizer, não mais aquele sangue através de sangue de animais, né? De bodes, ovelhas, touros e etc. Mas o sangue de Cristo Jesus. Então, quando nós estamos velados nesse pacto, não um pacto religioso, não um pacto de determinada igreja, A, B, C, não, porque igrejas elas estão nascendo todos os dias e aos milhares, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque Jesus disse que viriam muitos falsos cristos. E onde será que eles se encontram, esses falsos cristos? Não é verdade? Não é no prostíbulo, não é no bar, não é no campo de futebol, não. É usando a palavra de Deus. E eles seriam tão parecidos que, se possível fora, enganaria até o eleito. Mas o eleito, o escolhido não pode. Irmão, nós podemos fazer uma breve meditação. Porque Jesus disse, muitos são os chamados, porém poucos os escolhidos. Não é verdade? Como está escrito em São Mateus, capítulo 7, versículo 22. Muitos virão e me dirão naquele dia, mas Senhor, expulsei demônio, Senhor, fiz isso, Senhor, fiz aquilo, Senhor... E Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Mas como, irmão? Eles tiveram toda essa, veja, toda essa felicidade, não é verdade? De receber um dom de Deus e expulsar demônios, de orar pelos enfermos. Mas por que aquele dia eles não vão ser ressuscitados? Quer dizer, eles não vão ser recebidos como de braços abertos, como uma palavra, benditos do meu Pai, mas sim malditos, apartai-vos para o fogo eterno. Então você vê que se você vê lá em Atos 2, 38, ali eles receberam os dons do Espírito Santo antes de receber o dom do Espírito Santo. Porque só há uma forma, meu amigo, minha irmã, é de receber o Espírito Santo, é depois do batismo, depois que eu me arrependo, não é verdade? Jesus disse assim, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, veja. Até então, se não é batizado, se não se arrependeu dos seus pecados e não foi batizado em o nome de Jesus Cristo, você nunca nasceu na família de Deus. Você está rejeitando o nome de Jesus no teu batismo. É fora. Você pode argumentar, mas a minha igreja tem não sei quantos e aqueles lá não compete a mim julgar ninguém. Não fui chamado para julgar, mas a Bíblia diz que eu fui chamado para obedecer. Na verdade, nós fomos chamados para obedecer a Deus, não ficar questionando Ele. Não é mesmo? Então ele fez tudo que ele tinha de fazer, a parte dele, ele concluiu com
com muita glória, né, com muito louvor. E para nós recebermos aquele mesmo benefício daquelas pessoas que estavam lá, que morreram, guardando o pacto de Abraão, não vai ser diferente para conosco, né? Toda a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Agora, quem não crer está condenado. Agora, crer no quê? Na verdade, veja lá, Jesus deixou bem claro, né? Bem claro, em meu nome, São Mateus, São Lucas, capítulo 24, a partir do capítulo 45, se não me engano, né? E foi a única vez que Jesus usou os títulos, né? Pai, Filho e Espírito Santo, foi em São Mateus 28, 19. Ali aquela ordem ali, ela foi distorcida, na verdade, pelo mundo religioso. Porque pai não é nome, pai é um título. Então nós temos que cuidar muito. Então veja, começando lá por Gênesis, olha onde nós estamos pisando. Você vai perguntar aí para, não, foi casal em casal. Não, aquele cara lá que estava lá colando lá uma fita de bordo lá e estava intoxicado com a cola de sapateiro. Aí cabe você ir lá na fonte ou ficar no disque-me disque e depois querer se fazer de bobo. Não é verdade? Para Deus não existe isso. Para Deus ou nós somos ou não somos. Não é verdade? Então veja lá. Pai, eu sou pai, mas eu sou pai do meu filho, correto? Pai não é nome. Quando eu nasci, o papai fala, ai, que coisinha mais linda! Que filho lindo que Deus nos deu, veja, querida, não é verdade? Olha só que menino lindo, não é verdade? Ai, que filho lindo que tu me desse. Ah, já sei. Vou botar o nome dele, vou dar o meu nome para ele, Arídio. Oh, que coisa linda, maravilha. Não é verdade? E esse filho cresceu, né? Virou marceneiro, graças a Deus, é verdade, entre outras profissões. E hoje eu sou pai, na verdade. De cara eu já recebi o título de filho. Depois o papai levou para o cartório lá os dados, né, e preencheu lá minha certidão de nascimento. Na verdade, recebi um nome. Veja, primeiro eu recebi o título de filho, depois o nome. Agora, né, pai. Mas não mudou meu nome é o mesmo lá. Então é muito fácil você, quando o homem ele tem boa vontade, é muito fácil entender, não é verdade? Agora, quando o homem defende uma tradição, uma religião, não, mas meu pai morreu lá, minha mãe, meu avô, irmão, não tem nada a ver com nada, né? Deus não leva o tempo da ignorância. Agora, tu não é mais ignorante, eu não sou mais ignorante, não é verdade? Então essa é a questão, não é verdade? Essa é a questão. O não querer saber é diferente de não saber, correto? A ignorância não tem nada a ver com você não querer se dar o luxo de ir à fonte. Então essa é a grande questão. Nós temos que confiar. Veja, Jesus disse, porfiai nas Escrituras, porque ela de mim testifica e nela obtereis a vida eterna. E você vai ver lá o livro de Atos dos Apóstolos, todos os batismos que estão lá registrados são em nome de Jesus, graças a Deus, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus os abençoe, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus Cristo.